Olá pessoal, tudo bem? Feliz com a tua participação em mais esse módulo do nosso treinamento de direção preventiva. Dessa vez eu gostaria de te convidar a vir comigo nesses itens relacionados à inspeção de segurança. Você sabia que a tua segurança começa antes mesmo de você começar a dirigir? Você já pensou nisso? Aliás, a tua segurança só não, a segurança tua e de terceiros, de todas aquelas pessoas que fazem parte dessa rede social. Como que a gente faz, né, para garantir que antes de sair com esse veículo, as condições mínimas de segurança estejam atendidas, né? Então, até que deixei ali um item. A seta precisa ser mais utilizada do que a buzina. Mas aí eu te pergunto, se você der a seta para a esquerda, o condutor que está atrás do teu carro, ele vai entender que você quer virar à esquerda ou que você quer mudar de faixa? A lâmpada do pisca está funcionando? Você inspecionou antes de sair com o teu veículo? Então eu te convido a fazer esse exercício. Dependendo, né, se você tem filhos a uma determinada idade, sobrinhos, afilhados, enfim, convide essas crianças, esses adolescentes, né, a praticarem com você essa inspeção, né? A gente está incentivando sementes aí do nosso trânsito, do nosso futuro no trânsito, né? Então, é, como eu faço na minha casa, né? Então, eu peço para os meus filhos, fica ali, olha, se eu pisar no freio, vê se acende uma luz mais forte. Olha, eu vou dar o pisca para esse lado, ver se vai acionar, né? Sinalização de ré e assim por diante, né? O limpador de para-brisas está funcionando? A água no reservatório, de repente uma sujeira, alguma coisa que porventura possa vir ali no teu para-brisa, você lembrou de abastecer ali o reservatório de água? Nível de óleo do motor, a gente verificou. Você tem feito isso antes de sair com o carro? Planejamento. Planejamento é tudo, inclusive a inspeção de segurança com tempo, sem ser com pressa, sem, entre aspas, influenciar no teu deslocamento. Você precisa ter garantia de que o teu carro vai responder a determinada situação, se você precisar, né? E eu gostaria de te chamar a atenção para um item, a importância dos pneus do teu carro para a tua segurança. Qual a calibragem que você usa nos pneus do teu carro? Vamos lá. Quantas libras no pneu dianteiro, no pneu traseiro? Como que, como que você faz essa verificação? 29, 30, 32 libras? Depende, né? De onde você tira esses parâmetros? É isso aí. O manual do fabricante traz essas informações para você. Além disso, na coluna da porta, geralmente traz, né, uma etiqueta também com a calibragem correta. Mas o que isso influencia na tua segurança? E eu vou te dizer, muita coisa. Se o teu pneu estiver muito calibrado, pode significar perda de contato do pneu com o solo. De repente, em uma situação de emergência, inclusive com pista seca, onde você precise frear, fazer uma curva, enfim, o teu carro derrape, os pneus arrastem. E aí você vai ver, o teu pneu está em um bom estado de conservação, mas o detalhe está na calibragem do pneu. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a inspeção de segurança não significa investimento financeiro naquele momento. Muito pelo contrário. Está garantindo a tua segurança, está garantindo que você não tenha desgaste prematuro dos componentes do teu carro. E se tiver com pouca calibragem, qual é a influência? Também total. Desgaste dos itens de suspensão, freios, aumento no consumo de combustível e o mais importante, a instabilidade do veículo, principalmente em curvas. Além disso, na questão ali que o pneu estiver
com pouca calibragem, é como se, né, vamos falar de uma pista molhada, né? Então, numa lâmina de água, uma aquaplanagem, esse carro vai fazer como uma lancha, né? Então você pode perder o controle do teu carro. Poxa, mas os pneus estão bons? Sim, mas eles não estão adequados com relação à calibragem. E isso pode influenciar diretamente na condição, de segurança tua e de terceiros. Tá? O indicador de desgaste, qual é o momento certo de fazer a troca desse pneu? Né? Observe o TWI, essa marquinha que está mostrando ali na imagem para você. E eu vou mostrar um vídeo agora, né, de uma forma prática mesmo, uma inspeção visual que você consegue garantir que o teu pneu esteja em condição de segurança. Então, voltando aqui, esse indicador aqui garante que o pneu está em boas condições para rodar, certo? O que acontece? Quando essa banda do pneu atinge esse indicador, significa que você precisa substituir o pneu. E aí, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas o pneu ainda tem os frisos, né? Ainda passa água por aqui e tal. Mas o fabricante não garante condição de segurança a partir desse indicador. É como se o pneu fosse mais duro, a borracha mais ressecada. E aí, mesmo na pista seca, ele pode arrastar. Ele aumenta a possibilidade de aquaplanagem, você perde a garantia na condução de veículo a partir desse indicador. Tá? Então, se precisar fazer a substituição desse pneu, né, nos primeiros quilômetros após a substituição de um pneu novo, tenha um pouco mais de cuidado com relação à velocidade. Obviamente que você respeita o limite de velocidade da via, mas com o pneu novo, diminua ainda mais. Por quê? Esse é o tempo do pneu se adaptar, né, às características, né, do solo, enfim. Então, os primeiros quilômetros são fundamentais. E aí, no decorrer, gradativamente, você vai se adequando às características da velocidade da via, certo? E uma dica importante, não esqueça de calibrar o step, fundamental. Muitas pessoas acabam esquecendo. E aí, em uma localidade remota, um período, né, num local distante, enfim, um pneu furado, tem o macaco, tem a chave de roda, tem o triângulo, enfim, mas aí vai ver, o pneu não está calibrado como precisaria. Tá? Questões relacionadas à ergonomia antes de você dirigir. Né? Então, o que a gente precisa observar? Né? Então, pensando nessa ilustração aqui, né, o encosto para a cabeça, então ele é regulável conforme a altura do motorista. Nessa ilustração, obviamente, que ele estaria fazendo uma troca de marchas, mas as duas mãos dele no volante, na posição 10 para as duas. Então, o braço levemente flexionado. Para quê? Para que, eventualmente, em uma necessidade de uma manobra brusca, ele consiga fazer esse gesto para a direita ou para a esquerda e retomar a condução do seu veículo, certo? A posição do banco, no máximo 110 graus. Os pés apoiados ali no chão do veículo, né, no assoalho, as pernas levemente flexionadas. O que acontece? De forma alguma, você deve permanecer com as pernas esticadas, inclusive para acionar os comandos de freio, embreagem e próprio acelerador. Tá? Isso garante condição de segurança também para você durante a condução do teu veículo. E lembre do passageiro, principalmente em deslocamentos em família, né? Viagem, férias, a lazer, enfim. O passageiro está cansado. Quantas vezes você já passou por alguém em que a pessoa reclinou o banco e esticou os pés ali em cima do painel, quase encostando no para-brisas?
Isso é uma situação muito, muito, muito arriscada. Em uma colisão, por exemplo, lesões em membros inferiores pode considerar como certa numa condição como essa, e lesões graves. Então, tome alguns cuidados e com certeza a tua viagem, a tua distração, as tuas férias serão ainda mais seguras. Falando sobre o espelho retrovisor, ver e ser visto. Aqui uma ilustração também prática, né, da forma como um espelho retrovisor mal ajustado pode influenciar negativamente na condução do teu veículo e também na segurança de outras pessoas. Como que você ajusta, né, o teu espelho retrovisor? Vamos lá. Como que você faz? Tanto o espelho do lado direito quanto do lado esquerdo, enfim. Você deixa como nessa imagem, você fica visualizando o teu carro. Como que você faz? E aí eu vou te mostrar a importância do ajuste correto do espelho retrovisor. Então, ele mal ajustado, ele pode esconder um outro veículo ali do teu lado, né? Ele acaba se colocando no ponto cego, mesmo sem você perceber, né? Então, eu gostaria, através de um vídeo, te mostrar a importância do ajuste correto do teu retrovisor. E, conforme, né, o nosso compromisso, a gente compartilhar essas informações. Então, um ajuste do retrovisor faz grande diferença na nossa segurança. Um estudo realizado em São Paulo identificou uma forma bastante simples de se eliminar um problema enfrentado por praticamente todos os motoristas. Veja na reportagem de César Menezes. Com as ruas cheias de carros e caminhões, é difícil até achar espaço para mudar de faixa. E essa manobra fica perigosa se o retrovisor estiver mal regulado. Como é que você regula o seu retrovisor? Deixo ele meio termo, tipo 90 graus. Metade do espaço. Metade vendo a traseira do carro e mais para fora. Dessa forma, o motorista é surpreendido por outros carros. Até um caminhão inteiro pode desaparecer. Deixa no ângulo que eu consigo ver a traseira do meu carro e também o corredor para não pegar as motos e tal. Mas apontado para o próprio carro, o espelho não mostra as motos. Foi assim que Elias bateu. Eu olhei, não tinha carro nenhum, mas quando eu joguei do nada, surgiu um motoqueiro, do nada. A moto não surgiu do nada. Ela só estava numa área conhecida como ponto cego. Fica bem ao lado do carro, só que fora do campo de visão do motorista. Isso acontece com todos os modelos, mas o risco de acidentes aumenta quando os espelhos retrovisores estão mal regulados. Esse engenheiro especializado em segurança no trânsito coordenou um estudo sobre os pontos cegos. Ele me convidou para um teste. Peço que você observe se você consegue enxergar alguma coisa nos retrovisores. Nada. Nada? Por favor, olhe para fora do carro. O que você vê? Uma moto a menos de 1 metro de mim. Ele explica que não é possível eliminar totalmente o problema. Ele sempre vai existir. Ou você pode minimizar o ponto cego. Você alinha o retrovisor buscando a traseira do seu veículo e você vem abrindo o retrovisor até que a traseira do seu veículo seja totalmente eliminada do seu campo de visão. Uma pequena mudança faz muita diferença. Repare como os espelhos mais abertos reduzem os pontos cegos. Quando você não tem uma boa visibilidade, com certeza o risco de acidente aumenta em muito. Para se proteger, essa motorista decidiu mudar a posição do retrovisor. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver se eu me acostumo. Então, de novo, né, o ver e ser visto como uma ferramenta fundamental para a gente evitar acidentes. Falando agora sobre a força centrífuga aplicada no trânsito. Né? Mas, poxa, o que é essa tal força centrífuga? Então, a força centrífuga é um referencial de força utilizado em trajetórias curvas, atuando de dentro para fora da curva. Você já deve ter ouvido alguma reportagem, né, algum noticiário, internet, enfim, mesmo noticiário, em que o condutor estava indo e o carro invadiu a pista contrária,
né? O carro jogou, né? Jogou o carro para fora. Mas por que isso acontece? Será que ele dormiu no volante? Será que deu um mal súbito, enfim? Ou será que foi a força centrífuga aplicada? E aí a gente vai explicar um pouquinho dessa força centrífuga e como reduzir os efeitos dela para que você faça uma curva perfeita. Então, a gente precisa, primeira coisa, dividir essa curva em 3. Antes da curva, durante e a saída dessa curva. Então, como que eu vou pensar antes da curva? Eu vou ajustar a velocidade do meu veículo. Vou manter uma marcha menor, então, utilizando força, né, do freio motor, para garantir, né, a maior aderência do pneu com o solo. Quando eu entrar nessa curva, né, eu vou posicionar o olhar mais distante possível. Eu vou fazer uma varredura. De repente, no final dessa curva, tem algum obstáculo. Tenha um recape de pneu, tenha um animal na pista, tenha buraco, enfim. Então, eu não vou ficar olhando na frente do capô. Eu estou olhando longe, no horizonte. Eu estou fazendo aquela varredura mesmo. Vou manter uma aceleração constante durante a curva e, de forma alguma, pisar na embreagem. Isso é uma falha que faz com que o teu carro fique neutro. Você inutiliza o freio motor. É como se o carro estivesse deslizando. Muito sério, muito grave, né? Um aumento, na verdade, dos riscos se tiver uma pista molhada, por exemplo. Tá? Então, o que garante a aderência do pneu com o solo é essa questão dele girando, né? Tanto ele acelerando quanto uma redução de velocidade. No caso, o freio motor, porque antes da curva você deixou uma marcha menor. E na saída da curva, retome essa aceleração de forma gradativa. Isso vai fazer com que você faça essa curva com segurança, né? Evitando ter que pisar no freio, evitando ter que acelerar nessa curva, porque você preveniu, você se antecipou e antes da curva você já manteve essa velocidade compatível, uma marcha adequada. Eu gostaria de te agradecer pela participação em mais esse módulo do nosso treinamento de direção preventiva e espero encontrá-lo no nosso próximo módulo. Um forte abraço, fiquem todos bem.